Bem, hoje nós devemos concluir finalmente o nosso exame dos recursos em espécie, né, que eu quase consegui terminar na aula passada, mas faltou terminar com vocês o nosso exame dos recursos repetitivos, que a gente já começou a estudar e tal, mas não conseguiu concluir. E esse fenômeno dos recursos repetitivos, gente, tem se tornado cada vez mais importante. Se vocês derem uma examinada na jurisprudência, vocês vão ver que, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, têm sido proferidas inúmeras decisões em recursos repetitivos. Decisões essas que, claro, ganham uma importância e um status bastante grande, porque examinam, digamos, em caráter geral, uma grande quantidade de recursos, ou melhor, examinam um recurso com repercussão sobre uma grande quantidade de recursos que ficam suspensos. Só para a gente poder lembrar e poder retomar, a coisa funciona mais ou menos da seguinte maneira. O legislador brasileiro, há muito tempo, estava preocupado com o fato de haver, tanto no STJ quanto no Supremo, uma multiplicidade de recursos versando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma questão jurídica. E não havia, até em tempos relativamente recentes, né, nenhum mecanismo que permitisse a esses tribunais examinar esses recursos de maneira mais inteligente, vamos dizer assim, de maneira mais geral. O que significava dizer, esses tribunais eram obrigados a examinar um a um, individualmente, esses recursos. Não é preciso dizer a consequência disso. Eles eram completamente afogados pela quantidade de recursos que tinham que julgar. Pois bem, com a criação desse mecanismo que nós vamos examinar, ou terminar de examinar agora, é claro que desafogou um pouco o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Só para lembrar, para a gente poder retomar. Como é que funciona esse mecanismo dos recursos repetitivos? Da seguinte maneira, ele vale tanto para o recurso extraordinário quanto para o recurso especial, para os dois tipos. Tanto para o recurso extraordinário quanto para o recurso especial. Vocês se lembram, duas coisas importantes que, primeiro, esses dois recursos só podem discutir matéria de direito. Lembram? Não é possível discutir prova, discutir matéria de fato, etc. Então é sempre uma questão jurídica que é abordada, suscitada no extraordinário ou no especial. Então o legislador vai dizer o seguinte, como eles são interpostos sempre perante o órgão aquo, competindo a este, por meio do seu presidente ou vice-presidente, fazer um prévio juízo de admissibilidade, se este presidente ou vice-presidente, no órgão aquo, detectar, perceber que há uma multiplicidade de recursos versando sobre a mesma questão de direito, ele selecionará um ou alguns recursos desse universo, tentando selecionar os mais significativos, os mais representativos da controvérsia, os recursos talvez mais bem elaborados, que abordem a questão sobre os ângulos mais variados, etc., para usá-los como paradigmas. E determinará a remessa somente desses recursos selecionados, somente dos paradigmas, ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, determinando que os demais fiquem suspensos no tribunal de origem. Né? Então, vamos imaginar que entraram 200 mil recursos especiais sobre a questão, sei lá, de poupança, ou sobre uma questão qualquer de taxa, tributo, previdência, enfim. O tribunal de origem, percebendo essa multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto, vai escolher ali, vai pinçar o recurso mais significativo, mais representativo, um ou mais, para servir de paradigma, os outros todos ficam aguardando. E sobe só o recurso paradigma. E aí nós chegamos na aula passada, não foi? Chegando isso ao STJ ou ao STF, o relator vai fazer o seguinte, se verificar que a mesma questão
está sendo suscitada em outros estados ou perante outros tribunais, pode oficiar aos demais tribunais do Brasil, determinando que recursos sobre aquele mesmo assunto não subam, porque a matéria já está sendo objeto de exame em recurso repetitivo. Tá? Então, todos os tribunais do país onde a questão possa estar sendo decidida, determinarão que os recursos sobre este mesmo assunto fiquem suspensos. E aí, professor? Bom, e aí o relator vai verificar o recurso, etc. Pode haver, isso que eu terminei aqui, a aula passada, pode haver o seguinte, como o exame desse recurso pode refletir na vida de muitas pessoas, é admissível, o relator pode admitir a manifestação de pessoas, instituições ou entidades na condição de amicus curiae, tá? Que são terceiros que vão ser admitidos no processo para se manifestar, quando puderem ter algum tipo de interesse ou quando de alguma maneira puderem ser atingidos pela decisão proferida no recurso repetitivo. Tá? Então, se for o caso, ou no caso concreto, o relator examinará, se houver requerimento, a possibilidade de intervenção de terceiros, né, pessoas ou instituições ou entidades na condição de amicus curiae. Tá? Também verificará se há ou não interesse do Ministério Público. Se for o caso, abre vista ao Ministério Público. E, finalmente, será realizado o julgamento na forma do regimento interno. Então, o regimento interno é que vai dizer se o julgamento deverá ser feito por alguma sessão específica ou se deverá ser feito pela Corte Especial. Corte Especial é uma espécie de pleno dos ministros do STJ, não composto por todos os ministros, mas, salvo engano, por 15 ministros, o total de 33, os 15 mais antigos formam a Corte Especial. Então, aí o regimento interno é que vai regulamentar a quem compete examinar o recurso repetitivo, se é alguma sessão ou se é a Corte Especial. O mais importante para nós aqui, gente, é o seguinte. Designada a data para o julgamento, vai então ser proferido o acórdão neste recurso especial paradigma. Acórdão esse que vai então finalmente decidir a questão jurídica que é objeto daquele recurso especial e dos demais recursos especiais que ficaram suspensos na origem, aguardando o pronunciamento do Supremo ou do STJ. Então, vocês estão entendendo como é que funciona, né? Quer dizer, tem milhares de acórdãos sobre a mesma questão. Não subiram todos, subiu um, ou alguns. E aí o STJ vai se pronunciar, vai dar uma decisão sobre aquela questão jurídica que é objeto dessa multiplicidade de recursos. O que é o ponto mais importante aqui? A pergunta que eu quero formular a vocês, que a gente precisa abordar, é a seguinte: qual é o efeito dessa decisão, desse acórdão proferido pelo STJ, sobre os recursos que ficaram suspensos no tribunal de origem? Quer dizer, é claro que o STJ proferiu um acórdão num determinado processo, mas um processo que subiu como paradigma. A pergunta é, os que não subiram, de que maneira serão atingidos por esse acórdão? Então vamos refletir, pensar da seguinte maneira. Imaginem que na origem, no tribunal de origem, tenham sido proferidos milhares ou centenas de acórdãos que tenham sido objeto de recurso especial. Tá? Então, sei lá, 1000 acórdãos. 1000 acórdãos. Que tenham sido objeto de 1000 recursos especiais. Bom, um deles, um só, terá ido ao um ou alguns, né, terão ido ao STJ ou ao Supremo, e aí vai sair o acórdão
o acórdão paradigma. Acórdão paradigma. Tá? De que maneira ele vai afetar, essa é a pergunta, isso que nós temos que examinar. De que maneira esse acórdão paradigma vai afetar os milhares de recursos especiais ou extraordinários que ficaram suspensos na origem? Entenderam a pergunta? Então vamos lá. Qual é a solução? É muito interessante. Professor, eles ainda precisarão ser examinados, esses recursos especiais, recursos extraordinários? Então vamos ver. Saiu o paradigma. Saiu o acórdão do STJ ou do STF definindo, decidindo em caráter geral aquela questão jurídica. O que nós vamos precisar ver? Vamos dar uma examinada nos acórdãos proferidos na origem. Estes acórdãos proferidos pelo Tribunal ACO. Vejam só. Se o acórdão proferido pelo Tribunal ACO, olha aqui, se o acórdão proferido na origem, nos tribunais estaduais ou nos TRFs, coincidir com o acórdão proferido pelo STJ ou pelo STF, portanto, houver uma coincidência entre o acórdão recorrido e o paradigma do STJ, ótimo. Então, a origem terá decidido igual, aquela questão jurídica, igual ao que ao final acabou decidindo o STJ. Todos os recursos especiais contra esses acórdãos não serão enviados ao STJ. Por que não serão enviados ao STJ? Porque o STJ já se pronunciou e os acórdãos recorridos coincidem com o que afinal decidiu. Não adianta mandar essa leva de recursos especiais para o STJ, porque esses recursos não serão acolhidos. Porque os acórdãos na origem estão coincidindo com a decisão final, com o paradigma do STJ. Tá? Entenderam o que eu disse? Então, assim, há uma questão jurídica controvertida. Lá no tribunal de origem, foram proferidos centenas, milhares de acórdãos sobre aquela questão. E, ao final, o STJ deu um acórdão paradigma. Pois bem, todos os recursos especiais interpostos contra acórdãos, cujo resultado seja o mesmo resultado dado pelo STJ, não serão encaminhados ao STJ. Não precisa, o STJ já se pronunciou. Até aqui tudo bem? O ponto mais surpreendente da regulamentação dos recursos repetitivos é o que vem agora. Prestem bem atenção. Vocês vão ver que interessante ou que loucura para alguns. Professor, e se o acórdão na origem tiver examinado a questão jurídica de maneira diferente daquela que ao final foi decidida pelo STJ? Então, o acórdão na origem, ao decidir aquela questão jurídica, decidiu de uma maneira que depois veio a ser apreciada de forma diferente pelo STJ. O que vai acontecer? Como proceder em relação a esses acórdãos decididos de maneira diferente? Resposta: antes de subir os recursos especiais contra eles interpostos, esses acórdãos devem ser devolvidos às turmas julgadoras, quer dizer, devem voltar, ser reexaminados por quem proferiu o acórdão, para que, uma vez tendo havido o pronunciamento do STJ, se verificar se não é o caso de retratação. Olha que o acórdão proferido pelo tribunal de origem poderá ser reconsiderado, retratado pelo próprio tribunal de origem, caso haja descoincidência entre o que fora decidido e o que veio a ser decidido pelo paradigma do STJ.
Tudo bem? Então, deixa eu falar de novo, resumindo. Saiu o paradigma do STJ. Então, todo mundo fica sabendo, às vezes até na imprensa, saiu o paradigma, envolvendo milhares de recursos, milhares de interessados. Bom, se os acórdãos na origem, ou os acórdãos na origem, que coincidirem com o acórdão do STJ, ótimo. Os recursos especiais contra eles não subirão. Agora, e os acórdãos da origem que tiverem decidido de maneira diferente? Antes de mais nada, eles voltam para suas turmas, que poderão nós estaremos diante de uma reconsideração de acórdão. Não é? Não sei se dá para chamar, algumas pessoas vão me perguntar se daria para chamar isso de juízo de retratação. Não é bem uma retratação. O que há é a possibilidade de, diante da decisão do STJ, diante do paradigma, o órgão ACOA pensar melhor e adaptar a sua decisão ao que foi decidido pelo STJ. Pergunta fundamental aqui, gente. Olha aqui. O órgão ACOA é obrigado a retratar-se? Sim ou não? Ou, perguntando então de uma outra maneira, a decisão proferida pelo STJ é vinculante, obriga o tribunal de origem? Resposta, não. 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 Isso significa que o órgão ACOA pode ou não retratar-se. É. O órgão ACOA pode dizer, olha, tendo em vista que o STJ deu a palavra definitiva, me retrato. Ou então pode dizer, apesar do STJ ter decidido, não me retrato, fica mantida a decisão. Agora me ajudem aqui. Se o órgão, olha só, se o órgão ACOA, que havia proferido um acórdão diferente, se retratar, adaptando o seu acórdão ao paradigma do STJ, o que vai acontecer com os recursos especiais que haviam sido interpostos contra esse acórdão? Ficarão prejudicados, não subirão. Afinal de contas, o acórdão foi alterado. Não é? Então, assim, se o tribunal de origem voltar atrás e acolher o paradigma do STJ, quer dizer, adaptar, reformar, retratar-se, adaptando o acórdão à decisão paradigma, os recursos especiais que estavam suspensos, interpostos contra esse acórdão, não subirão, até porque o acórdão foi alterado, foi modificado. Mas, se o tribunal de origem mantiver a sua decisão, o que é possível, já que nós vimos que a decisão do STJ não tem força vinculante, se ele mantiver, os recursos especiais contra estes acórdãos que forem mantidos serão então enviados ao STJ. E aí vocês vão de convir comigo com forte possibilidade de o STJ acolhê-los, né? Então, eu não sei se vocês percebem que por meio desse mecanismo se dá uma peneirada nos recursos especiais e extraordinários, quando forem repetitivos, uma peneirada enorme. Por quê? Porque todos os recursos especiais contra acórdãos que tiverem tomado a mesma decisão que o STJ, ou que não tiverem tomado de início, mas acabarem sendo retratados, ficarão prejudicados. Subirão apenas quais recursos especiais? Quando o acórdão na origem for diferente e não houver retratação. Não é?
Então, eu vou lhes dar um exemplo relativamente recente que talvez ajude aí a esclarecer como é que funciona isto. Não sei se vocês, quem advoga nessa área, acho que talvez isso possa ajudar. Vocês sabem que muita gente compra veículos, carros, motos, etc., por meio de financiamento. Então, a pessoa vai a um banco, a uma instituição financeira, pede um empréstimo para comprar o veículo. A instituição financeira concede o empréstimo, mas exige que o veículo seja dado em garantia do empréstimo. Então, faz-se o contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia do veículo. Sabem? Só para... Então, na verdade, assim, a posse do veículo fica com o comprador, o adquirente, mas o veículo é dado em garantia fiduciária à instituição financeira. Se as mensalidades do financiamento forem pagas regularmente, ao final, a propriedade definitiva passa para o adquirente, para o comprador. Professor, e se a pessoa não paga o financiamento? Se a pessoa não paga o financiamento, a instituição financeira ajuiza uma ação de... Alguém sabe? Uma ação de busca e apreensão do veículo. Para poder vender esse veículo em asta pública, etc., para poder se pagar do financiamento. Tá? É assim que funciona. E havia uma enorme controvérsia jurídica, gente. Qual controvérsia? Vamos imaginar que o devedor, a pessoa que obteve o financiamento para comprar o veículo, parou de pagar. E atrasou 2, 3, 4 prestações. A financeira, então, movia uma ação de busca e apreensão. A dúvida que havia é possível o devedor purgar a mora pagando apenas as prestações até então vencidas? Ou era preciso que a pessoa quitasse o contrato, uma vez que, não havendo pagamento de algumas prestações, havia previsão de vencimento antecipado das demais? Vocês vejam que é uma diferença brutal. Porque, às vezes, o contrato de financiamento era para pagamento em 60 prestações. A pessoa atrasou 3. Para ela purgar a mora, basta pagar essas 3, ou ela tem que pagar todo o saldo remanescente em razão de vencimento antecipado? Milhares de ações. Bom, primeiro, vocês vejam que esta não é uma questão de fato, vocês concordam? É uma questão jurídica. Por que é uma questão jurídica? Não importa saber o fato no caso concreto. A questão é, pode haver purgação da mora ou tem que haver a quitação completa do contrato? Essa era a dúvida. Milhares de processos envolvendo a mesma questão. Até que, finalmente, por meio de recurso repetitivo, eu não sei que estado que suscitou isso, não lembro se foi São Paulo, se foi outro estado, subiu o recurso repetitivo especial para o Superior Tribunal de Justiça para que ele finalmente se pronunciasse sobre essa questão e decidisse. Então, em vez de subir 500 mil recursos sobre esse assunto, subiram um ou alguns. O que será que o STJ decidiu? Resposta, o STJ decidiu que não pode haver purgação da mora. A pessoa tem que quitar o contrato inteiro para não sofrer a busca, evitar a busca e apreensão do veículo. Tá? Com isso, tendo havido pronunciamento do STJ sobre isso em recurso repetitivo, todas as decisões dos tribunais de origem em sentido contrário tiveram que ser devolvidas, ou terão que ser devolvidas, para que o tribunal de origem verifique se é caso de se retratar ou de manter. Ficou claro? Isso só como exemplo, né? Só para exemplificar a situação para vocês. Essa decisão do STJ ocorreu agora no primeiro semestre de 2014. Bom, com isso, eu espero ter dado um panorama bastante detalhado para vocês do funcionamento do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, nós estudamos os requisitos, né, sobretudo os requisitos específicos, pré-questionamentos. Depois nós estudamos as hipóteses de cabimento, artigo 102,
inciso 3, e artigo 105, inciso 3. Depois estudamos a repercussão geral como requisito específico do recurso extraordinário. E, finalmente, estudamos agora essa possibilidade de haver recursos especiais e extraordinários repetitivos. É isso que a gente tinha para falar de recurso especial, recurso extraordinário. Tudo bem? Professor, e agora? Antes de mudar de assunto, antes de mudar de tema, eu só queria mencionar rapidamente para vocês que o nosso Código de Processo Civil atualmente prevê mais um recurso, sobre o qual eu não vou falar muito, mas eu vou pelo menos mostrar para vocês que ele existe e mostrar para vocês para que ele serve, para vocês terem noção da existência desse recurso no nosso ordenamento jurídico. É um recurso também dirigido ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, que não estava previsto no Código de Processo Civil quando ele entrou em vigor nos anos 70. Não tinha previsão. Ele foi acrescentado, introduzido ao Código de Processo Civil numa reforminha de 94. Tá? Portanto, está fazendo 20 anos agora que esse recurso foi admitido no nosso ordenamento jurídico. Sabem como ele se chama? Embargos de divergência. Professor, existe isso? Existe, está previsto no Código de Processo Civil. Embargos de divergência. E é recurso. E mais, não é um recurso ordinário. Embargos de divergência. Não é um recurso comum, né? Como são a apelação. Não, é um recurso extraordinário lato sensu, que pode ser dirigido tanto ao STF quanto ao STJ, dependendo da situação. Qual é a finalidade desse recurso de embargos de divergência? Para que ele foi criado? Né? Com que intenção os embargos de divergência foram criados? Resposta: uniformizar a jurisprudência. A finalidade desses recursos é tentar uniformizar a jurisprudência dos tribunais superiores, Supremo e STJ. Eles cabem quando? Então. A resposta: no Supremo, quando houver divergência entre as duas turmas, ou entre a turma e o plenário. Como assim, professor? Vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e ele é composto de duas turmas. Né? A primeira e a segunda, naturalmente, cada uma com 5 ministros. Não é? E o que pode haver? Que no julgamento de um recurso extraordinário, por exemplo, uma turma profira um acórdão divergente de um outro acórdão que tenha sido proferido pela segunda turma. Ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que fazer, então? Ainda cabe, se isso acontecer, ainda cabem embargos de divergência contra esse acórdão, que diverge dos julgamentos anteriores, para que esses embargos de divergência, então, sejam examinados e se verifique se é caso de mudar o acórdão proferido pela turma, harmonizando com o acórdão proferido pela outra turma ou pelo plenário. Não é? Então, há necessidade, isso aqui é fundamental, nos embargos de divergência, de provar que outra turma ou o plenário decidiu aquela questão jurídica de forma diferente da que está sendo decidida no nosso processo em que os embargos de divergência estão sendo apresentados. Não é? Como é que se prova isso? Bom, junta a cópia, a certidão, etc., do acórdão proferido pela outra turma. Tá? De maneira muito semelhante vai acontecer no STJ. O STJ, em vez de 11 ministros, tem 33 ministros.
E ele está dividido em 33 ministros, ele está dividido em 6 turmas, salvo engano, com 5 ministros cada uma. E vai caber exatamente o recurso especial se houver divergência entre as turmas, ou entre a turma e a sessão, ou entre a turma e o órgão especial, a corte especial. Enfim, se houver divergência interna, gente, dentro do STJ, né? É proferido um acórdão que se verifica que decidiu a questão jurídica de maneira diferente da que se decidiu outra turma, ou outra sessão, ou a corte especial. Então, se interpõem os embargos de divergência para apontar a divergência, né, e para que se decida, enfim, o que deve prevalecer. Tá? Então, eu diria para vocês, a finalidade desses embargos de divergência é uniformizar a jurisprudência internamente, quer dizer, dentro do Supremo ou dentro do STJ. Não é? Quando há decisões diferentes entre turmas, entre órgãos fracionários, né, digamos assim, desses tribunais. O prazo é de 15 dias, prazo normal. A divergência, quer dizer, o ponto mais importante, talvez, desse recurso, seja que a divergência tem que ser apresentada de forma analítica. É preciso mostrar em que consiste a divergência daquele acórdão com os acórdãos proferidos por outras turmas, etc. E o processamento é feito de acordo com o regimento interno do Supremo ou do STJ. Tá? Então, se alguém um dia tiver a possibilidade de opor embargos de divergência, deverá consultar os regimentos internos desses tribunais para saber como é que eles se processam. Tá? Não vamos aqui, não é um recurso de grande popularidade, digamos assim, não há necessidade de nós nos aprofundarmos. Basta que vocês saibam que ele existe e como funciona. Tudo bem? Eis aí, de maneira extensiva, os recursos previstos no Código de Processo Civil. Nós estudamos apelação, o agravo em suas diversas modalidades, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário, rapidamente, recurso especial extraordinário e, finalmente, os embargos de divergência. Se vocês derem uma examinada no artigo 496 do Código de Processo Civil, vocês vão ver que são esses os recursos previstos no CPC. Tudo bem? E com isso nós terminamos o tema dos recursos em espécie. Então, nós conseguimos estudar os recursos, a teoria geral dos recursos, e agora concluímos o exame dos recursos em espécie. Professor, e agora? Acabou o curso? Não. Temos mais coisa para ver. Nós vamos estudar agora, vamos ter um tempo razoável para fazer isso, nós vamos estudar a execução civil. Tá? Começamos já, então, o nosso exame da execução civil. Vejam que eu tive o cuidado de mencionar a vocês que o nosso tema não será o processo de execução, mas, de maneira mais ampla, a execução civil. Uma vez que esse assunto vai abranger tanto o processo de execução propriamente dito, processo de execução, quanto o chamado, quanto o chamado cumprimento de sentença, que, conquanto não implique na formação de um processo, é também forma de execução. Tá? Então, hoje a gente pode dizer que a execução civil no Brasil se dá ou por meio de um processo autônomo, ou por meio de uma fase denominada fase de cumprimento de sentença. Isso tudo nós vamos estudar detalhadamente. Antes, no entanto, deixa eu só lembrar muito rapidamente algumas coisinhas aqui para vocês, introdutórias, né, só para a gente poder começar o assunto da execução. Se vocês derem uma olhadinha no Código de Processo Civil atual, vocês vão verificar que ele previu só 3 tipos de processo. Cada um correspondente a um tipo de atividade que o juiz realiza.
Cada um correspondente a um tipo de atividade jurisdicional, certo? Isso a gente estuda em teoria geral do processo. Por favor, quais são os 3 tipos de processo que existem nessa altura do curso? Bom, vocês sabem que existe o processo de conhecimento, não é? Existe o processo de execução, que eu diria para vocês que correspondem aos 2 tipos principais de atividade jurisdicional. Ou a jurisdição serve para que o juiz conheça do litígio e se pronuncie, ou para que promova a execução. Existe um terceiro, ainda hoje existe um terceiro tipo de processo. Não é que ele é menos importante, mas é um tipo de processo que a gente chamaria de acessório, que é o processo cautelar, que não existe por si só. Para que serve o processo cautelar, só lembrando rapidamente? Para proteger e assegurar os outros 2 tipos de provimento de eventuais riscos, ameaças e perigos que eles possam sofrer em decorrência do tempo, da passagem do tempo. Então, assim, se a gente lembrar que isso aqui é acessório, portanto que não existe por si mesmo, a gente pode resumir os tipos de atividade jurisdicional em só 2 categorias: conhecimento ou execução. Qual é a diferença entre os 2 tipos de processo? Rapidamente lembrando. Processo de conhecimento serve para que o juiz, tomando conhecimento do litígio, dos fatos que o envolvem, diga quem tem razão. Então, o juiz, ao final, emitirá. A atividade do juiz no processo de conhecimento se conclui quando ele emite um provimento dizendo quem tem razão. Tá? Então, a finalidade aqui é que o juiz profira uma sentença de mérito. Sentença. Essa é a finalidade do processo de conhecimento. Tudo bem até aqui? O problema, gente, vem que o processo de conhecimento pode ser de 3 tipos. Não sei se vocês se lembram, mas pode ser, o provimento emitido pode ser declaratório, constitutivo ou condenatório. Não é? Se o provimento emitido for declaratório, ele não precisará ser executado, porque o provimento declaratório produz efeitos por si mesmo, independentemente de qualquer tipo de comportamento das partes. O provimento declaratório é autoeficaz. Por quê? Porque o provimento declaratório serve para afastar uma incerteza. Não se sabe se o autor é filho do réu. Então, o autor ajuiza uma ação de investigação de paternidade para que o juiz afaste a dúvida, declarando se, ao final, existe a relação de paternidade ou não. A hora que o juiz declarar, emitir o seu provimento e não couber mais recurso, ele é eficaz por si mesmo, independentemente de qualquer tipo de comportamento. A dúvida que havia desaparecerá. Afasta-se, portanto, a insegurança, a incerteza previamente existente com a simples emissão do provimento. Tudo bem? Da mesma forma, se o juiz emite um provimento constitutivo ou desconstitutivo, também não haverá necessidade de execução. Por quê? Porque também o provimento constitutivo é eficaz por si mesmo, uma vez que independe de qualquer tipo de comportamento das partes. O que é o provimento constitutivo ou desconstitutivo? É aquele que constitui ou desconstitui uma relação. Tá? Então, é diferente no declaratório, só há uma incerteza sobre uma determinada circunstância. O juiz afasta a incerteza. No provimento constitutivo, não há uma situação de incerteza. O que há é uma relação jurídica que as pessoas querem desconstituir. O juiz, então, emite o provimento jurisdicional
E automaticamente, não cabendo mais recurso, aquela relação estará constituída ou desconstituída. É o que acontece, por exemplo, numa anulação de contrato ou num divórcio. As partes casam. Cria-se, portanto, uma relação jurídica que é o casamento. Não convindo mais as partes manter o casamento, elas entram com uma ação de divórcio que desconstitui aquela relação. Não precisa haver execução, porque a sentença se cumpre automaticamente. A partir do momento que for emitido o provimento de divórcio, basta registrar lá no registro civil e as pessoas estarão divorciadas. Vai nos interessar, no entanto, o provimento condenatório. Por quê? Porque, como vocês sabem bem, o provimento condenatório se distingue dos outros, porque ele impõe ao réu uma obrigação. Então, diferentemente do que acontecia no provimento declaratório, em que o juiz afasta a incerteza sem nenhuma exigência de comportamento das partes. Diferentemente do que acontecia no provimento constitutivo, em que basta o juiz se pronunciar para que a relação se constitua ou desconstitua, no provimento condenatório o que existe é que o juiz, ao emitir o seu provimento, condena o réu, o devedor, ao cumprimento de uma obrigação. Impõe a um dos litigantes, ao réu, o cumprimento de uma obrigação. Que pode ser de vários tipos, nós vamos estudar. Pode ser obrigação de pagar, pode ser obrigação de entregar uma coisa, ou pode ser uma obrigação de fazer ou não fazer. Né? Pois muito bem, o que muda se o provimento for deste tipo? É que ele não é, por si só, satisfativo. Ele depende de um comportamento do réu. O juiz impõe ao réu uma determinada obrigação, um determinado comportamento. Se o réu cumprir o provimento jurisdicional, tal como o juiz determinou, o autor ficará satisfeito. Mas aí surge o problema. E se o réu não cumprir a obrigação imposta? Aí então haverá necessidade de uma execução civil. Que, para usar uma expressão do professor Dinamarco, pressupõe sempre uma crise de inadimplemento. Tá? Crise de inadimplemento. Isto é, pressupõe sempre uma obrigação que tenha sido imposta a uma pessoa por um título executivo. Obrigação esta que não é cumprida voluntariamente, espontaneamente pelo obrigado, o que impõe novamente a intervenção do Poder Judiciário. Tá? Então, vamos dizer, só para a gente poder introduzir o assunto, toda vez que nós nos depararmos com uma execução, se a gente quiser imaginar uma execução, a gente tem que pressupor uma situação em que há uma obrigação imposta a um réu ou uma determinada pessoa que não a cumpre voluntariamente. Há, portanto, um inadimplemento. Agora, avançando um passo nisso, a gente pode dizer que hoje, quer dizer, hoje, desde a edição do Código de Processo Civil, esta obrigação, que pode dar ensejo à execução, se inadimplida, tem que constar de um título executivo. Não é qualquer obrigação, portanto, que dá ensejo à execução. Tem que ser uma obrigação ou de pagar, ou de entrega de coisa, ou de fazer ou não fazer, que conste de um título executivo. Que, como vocês sabem bem, o Código de Processo Civil subdivide entre duas grandes categorias. Pode ser um título executivo judicial,
ou um título executivo extrajudicial. Portanto, esse título executivo que impõe a obrigação ao réu ou ao devedor de pagar, entregar coisa, fazer ou não fazer, pode ter origem no Poder Judiciário, e aí o título será judicial, ou pode ter origem fora do Poder Judiciário, em determinados documentos aos quais a lei reconhece força executiva. Tudo bem? Acho que isso é relativamente simples, acho que não estou contando aqui nenhum mistério, nenhum segredo. E aqui eu paro, então, para já começar a me aprofundar um pouco mais depois dessa pequena introdução. Vocês sabem bem que a execução civil passou por uma grande modificação nos anos de 2005 e de 2006. Então, nós tínhamos um processo de execução tratado no Código de Processo Civil na sua redação originária. Tá? Então, o Código de Processo Civil tratava a execução de uma certa maneira, e com a reforma de 2005 e 2006, a execução passou a ser tratada de uma nova maneira. Professor, o que é que mudou? Então, muita atenção agora, embora o assunto já não seja mais tanta novidade. Antes da reforma de 2005 e de 2006, a lei estabelecia o mesmo procedimento, não fazia distinção de procedimentos entre a execução fundada em título judicial e a execução fundada em título extrajudicial. O procedimento era o mesmo. Talvez com pequenos detalhes, com pequenas diferenças, mas de menor importância. Portanto, o que havia antes da reforma de 2005 e de 2006 era um tratamento unitário, uniforme, dado pelo livro 2 do Código de Processo Civil, que abrangia tanto a execução fundada em título judicial, quanto a execução fundada em título extrajudicial. De um certo ponto de vista, para o aluno e para o advogado era mais fácil. Por que mais fácil? Porque o tratamento era único, a execução era uma só. Havia uniformidade de procedimentos, tanto para a execução judicial quanto para a execução extrajudicial. Talvez a grande novidade introduzida na reforma de 2005 e de 2006 foi que, a partir dela, os procedimentos da execução por título judicial e por título extrajudicial se tornaram diferentes. Então, hoje nós temos dois procedimentos distintos, conforme a execução esteja fundada num tipo de título ou no outro tipo de... Como vocês sabem. Qual é o trabalho agora, gente? Esse que a gente tem que estar preparado para enfrentar. O trabalho hoje é que são dois procedimentos diferentes, com detalhes diferentes, com aspectos diferentes, etc. E o que eu tenho visto até hoje, já passados 8, 9 anos, é que até hoje, frequentemente os advogados ou os litigantes confundem o procedimento da execução por título extrajudicial com o procedimento da execução por título judicial. São diferentes. É verdade que ambas são execuções. Tem, de fato, algumas coisas em comum, mas hoje o procedimento, é preciso ter cuidado, é muito diferente. Diferente como? Por exemplo, os mecanismos de defesa em cada espécie de execução. É distinto. O procedimento, propriamente dito, a necessidade de citação ou não, é diferente. Então, tomem cuidado com isso, porque, como vocês vão ver nas próximas aulas, nós vamos ter que separar muito claramente o procedimento de um tipo do procedimento de outro tipo, para depois a gente poder comparar, ver o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Por conta disso, o examinador do concurso de vocês tem se aproveitado, digamos assim, desses dois procedimentos diferentes para tentar o quê? Confundir o candidato a respeito dos dois procedimentos. Portanto, cuidado. Claro que nós vamos, ao longo de várias aulas, estudar essas diferenças. Deixa eu só,
nesse primeiro momento, lembrá-los de uma coisa que vocês já sabem, que é a seguinte: hoje em dia, a principal diferença entre os dois tipos de execução está no seguinte: se a execução é por título judicial, execução por título judicial, é necessário, então, que nós tenhamos um título produzido pelo Poder Judiciário. Vocês estão de acordo? Se o título é judicial, naturalmente, ele terá sido produzido pelo Poder Judiciário. O que significa que, normalmente, então, esse título terá sido antecedido por um processo de conhecimento, né, para que o juiz possa ter proferido a sua sentença condenatória. Então, normalmente, em regra, eu posso dizer, se nós temos um título judicial, é porque nós tivemos antes um processo de conhecimento. Processo esse no qual o réu já terá sido citado. Citação. Proferida a sentença condenatória e não havendo mais recurso com efeito suspensivo, esse título, essa sentença condenatória já começa a produzir efeitos, e se o devedor não cumprir voluntariamente a obrigação imposta nesse título, abre-se a possibilidade, então, de execução fundada em título judicial. Execução essa que vocês sabem não criará um novo processo, não formará um processo autônomo, independente, mas consistirá numa mera continuação do processo anterior, qualificada como fase de cumprimento de sentença. Então, nós vamos ter aqui um processo único, um processo só, composto de duas fases. A fase antecedente, a fase de conhecimento, a fase cognitiva, necessária para que o título fosse produzido, e, não tendo havido cumprimento espontâneo, a fase de execução. Tá? Tudo constituindo, compondo um processo só. Então, dá para a gente dizer, coisa que vocês já sabem, em regra, a execução fundada em título judicial não cria um novo processo, mas dá ensejo apenas a uma fase de cumprimento de sentença. Tá? Então, o que nós vamos ter? Um processo só, dividido em fases. Daí porque a doutrina, não sei se vocês já ouviram essa expressão, tem denominado esse processão de processo eclético. Já ouviram essa expressão? Um processo eclético. Por que eclético, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eclético é aquilo que mistura coisas. Não sei se essa expressão é feliz ou não, mas a ideia aqui é de que é um processo só que tem fases diferentes. Mistura a fase de conhecimento com a fase de execução. Embora essa mistura tenha que ser acolhida com ressalvas, já que são fases independentes. Né? Há uma fase de conhecimento e depois a fase de execução. Então a gente pode ter como regra, no cumprimento de sentença, na execução de título judicial, não há um novo processo. Disso já decorre uma primeira consequência. Gente. Se não há um novo processo, mas só uma nova fase, não há necessidade de que o executado seja citado. Afinal, é tudo um processo só. Se é um processo só, basta que haja uma citação, que é aquela que ocorre na fase inicial, na fase cognitiva. Tá? Tudo bem até aqui? Não é o momento ainda de eu falar isso para vocês, então eu só vou mencionar, não copie ainda, porque depois a gente vai ver isso com mais detalhamento.
há pelo menos três exemplos de títulos executivos judiciais, portanto produzidos perante o Poder Judiciário, que não são precedidos de uma fase de conhecimento prévia, pelo menos na área civil. Três tipos de título executivo. Se eles não são precedidos de um processo anterior, é claro que quando se entra com a execução terá que criar um processo autônomo. Alguém saberia dizer quais são esses três títulos que são judiciais, são emitidos pelo Poder Judiciário, produzidos pelo Poder Judiciário, mas não são precedidos de uma fase de conhecimento, de tal sorte que quando se iniciar a execução vai ter que se criar um processo autônomo? Primeiro, sentença estrangeira, sentença condenatória estrangeira. É verdade que teve um processo anterior, mas não no Brasil, teve um processo anterior no país de origem. Então, quando essa sentença vier a ser executada no Brasil, não haverá simples fase de cumprimento de sentença. A execução vai ter que criar um novo processo, porque o processo anterior está no estrangeiro. Então, aí a execução vai ter que formar um processo próprio. Não vai ser uma simples continuação do processo anterior. O processo anterior está fora. Alguém lembra outro exemplo? Sentença arbitral. É verdade que houve um processo anterior, mas de natureza arbitral, não jurisdicional. Então é claro que quando houver execução, vai ter que se formar um processo próprio, porque não há um processo anterior no judiciário. Vocês compreendem? Alguém lembra mais algum exemplo? Sentença penal condenatória. Há um processo anterior? Há. Mas produzido na esfera criminal, na esfera penal. Se a gente quiser executar no cível, se a gente trouxer a sentença penal condenatória para o cível, tem que criar um processo novo. Porque não dá para usar o processo anterior, não dá para fazer como continuação do processo anterior, porque o processo anterior é criminal. Consequência, não sei se vocês estão entendendo, a regra é de que a execução de título judicial não cria um novo processo. Ela se faz como simples fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de citação. Mas há pelo menos três exemplos, assim, nesse primeiro momento, três exemplos de títulos judiciais que, para serem executados, acabam criando um novo processo, porque os processos precedentes não podem ser utilizados, que são a sentença condenatória estrangeira, a sentença penal condenatória e a sentença arbitral. Tá? Deu para entender? Pois muito bem. Por outro lado, vocês sabem que se a execução é fundada em título extrajudicial, o que nós vamos ter é um título produzido fora do Poder Judiciário. Não foi produzido, não é oriundo do Poder Judiciário. É um documento ao qual a lei atribui força executiva. Documento esse que nós vamos examinar no momento oportuno. Pode ser uma promissória, pode ser um cheque, uma duplicata, uma confissão de dívida, enfim, um documento oriundo, não do judiciário, mas fora dele. O que significa dizer, então, que certamente este título não terá sido precedido de nenhum processo anterior. Todos de acordo? Ele é extrajudicial, então ele foi produzido fora do judiciário, não teve nenhum processo anterior. Um cheque, uma duplicata, um título de crédito. Ora, descumprida a obrigação imposta nesse título, o interessado promoverá a execução por título extrajudicial, que esta sim haverá de criar um novo processo, tá? Um processo autônomo.
Um processo autônomo. Por consequência, neste processo autônomo, o devedor, o executado, terá que ser citado, né? Então, aqui, naturalmente, há necessidade de citação do devedor. Resumindo, então, o que eu disse até agora, se a execução é de título judicial, ela faz-se por simples cumprimento de sentença, sem necessidade de citação, sem formação de um novo processo, salvo nos casos de sentença arbitral, estrangeira e penal condenatória. Tá? E nós vamos ver que tem mais um quarto caso que não vem ao caso mencionar agora, mas fiquem com essas três hipóteses. Ok? Ao passo que, se ela é fundada em título extrajudicial, cria-se um novo processo, forma-se um processo autônomo e há necessidade de citação do devedor. Até aqui, como é que estamos? Então, gente, assim, só para a gente poder dar continuidade, fiquem sempre alertas ao fato de que, hoje em dia, os procedimentos das execuções serão diferentes, conforme fundada num tipo de título ou outro. Se vocês quiserem se situar, eu acho sempre interessante que vocês se situem no código. A gente pode dizer que, de uma maneira geral, a execução por título judicial, vem tratada em alguns artigos do Código de Processo Civil. Se vocês quiserem encontrar no Código os dispositivos que falam da execução por título judicial, portanto, o chamado cumprimento de sentença, vocês vão procurar no artigo 461, quando se tratar de execução de obrigação de fazer ou não fazer. 461A, quando a obrigação for de entrega de coisa. E 475, letra A, e seguintes, até 475, letra R, se não me engano, quando se tratar de obrigação de pagar. Então, eis aqui os dispositivos do Código de Processo Civil atualmente, que regulamentam, que tratam do cumprimento de sentença. Isto é, da execução fundada em título judicial. 461, quando for execução de obrigação de fazer ou não fazer. 461A, de entrega de coisa. E 475, obrigação de pagar. E, quando se tratar de execução de título extrajudicial, vocês vão encontrar o procedimento regulamentado no livro 2 do Código de Processo Civil. Livro 2. Não é? Portanto, reiterando o que eu havia dito, hoje o tratamento não é mais uniforme, os dispositivos aplicáveis são diferentes. A única coisa que eu já aproveito para dizer a vocês, antes da gente passar o exame desses procedimentos, que a gente vai fazer mais para frente, é o seguinte: atenção, o próprio Código diz o seguinte, os dispositivos do livro 2 regulamentam a execução por título extrajudicial. Mas, não havendo incompatibilidade, esses dispositivos do livro 2 também se aplicam supletivamente à execução por título judicial. Então, cuidado, a execução por título judicial é especificamente regulamentada por esses artigos, por título judicial. Mas, supletivamente, naquilo que não for incompatível, havendo omissão desses artigos, quando eles forem omissos, supletivamente aplicar-se-á também a execução por título judicial, o livro 2 do Código de Processo Civil. Deu para entender? Então, assim, esses artigos são poucos, 461, 461A e 475A e seguintes.
aquilo que eles não examinarem, aquilo que eles forem omissos, naquilo que eles forem omissos, o livro 2 será aplicável supletivamente. É isso que diz o Código de Processo Civil. Tudo bem? Ainda antes de começar a examinar cada uma das espécies de execução, deixa eu mencionar para vocês uma coisa que eu acho fundamental também para o nosso curso. Olha só, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso. Eu fiz questão de ressaltar nessa primeira aula a importância de vocês entenderem que hoje há procedimentos diferentes nos dois tipos de execução. É verdade. Porém, a gente pode dizer que ambas as espécies de execução, os dois tipos de execução, se valem ambos da mesma técnica de execução. Já vou explicar. Técnica de execução. Essa técnica vale tanto para execução por título judicial, quanto extrajudicial. Extrajudicial. Judicial. Tá? Então, essa técnica que nós vamos examinar agora é comum à execução no Brasil. E é importante que vocês saibam que no Brasil só se admite o uso de duas técnicas de execução. Quais? A subrogação, já explico. E a coerção. Já vou explicar. Só existe execução com o uso das técnicas de subrogação e coerção. Lembrem-se, toda execução pressupõe uma obrigação inadimplida, imposta ou por um título judicial ou por um título extrajudicial. Surge a pergunta, como obrigar alguém, que técnica usar, que meio usar para obrigar alguém que não cumpre uma obrigação a cumpri-la? O nosso código responde dizendo, só existem duas maneiras possíveis, subrogação e coerção. Como é que funciona a técnica da subrogação? Isso funciona da seguinte maneira. Se o devedor, o executado, não cumpre a obrigação, a subrogação seria o Estado cumprir a obrigação, substituir-se ao executado no cumprimento, quando isso for possível. Então, se uma pessoa não cumpre a obrigação, como efetivá-la? Bom, o Estado verifica se ele, Estado, pode se substituir ao devedor no cumprimento. Essa técnica da subrogação é, por exemplo, por excelência, a técnica usada nas execuções de obrigação de pagar. Por exemplo, se o devedor tem obrigação de pagar e não paga, o que resta ao Estado fazer? Já que ele não paga, o Estado se substitui, paga no lugar dele. Paga no lugar dele como? Com dinheiro próprio? Claro que não, né? Como é que o Estado paga no lugar do devedor? Tomando os bens desse devedor, vendendo esses bens, transformando, portanto, esses bens em dinheiro, e com o produto resultante dessa venda, o Estado paga o credor. Isso é uma técnica de subrogação. Ah, você não vai pagar? Então a gente paga no seu lugar. Se você não paga voluntariamente, a gente vai fazer o chamado pagamento forçado. Como é que será esse pagamento forçado? A gente tira os seus bens, vende. Se o credor não aceitar os próprios bens, a gente transforma esses bens em dinheiro e paga o credor. Tá? Outro exemplo do uso da técnica de subrogação. Se alguém se compromete a cumprir uma obrigação de fazer e não cumpre, é possível se verificar a possibilidade de contratação de um terceiro, às custas do devedor, que cumpra aquela obrigação, no lugar dele. Contratei alguém para pintar um muro. A pessoa não pintou? A lei prevê mecanismos que permitem contratar um terceiro
que pinte o muro às custas do devedor. Vejam que nesses dois exemplos a técnica usada é a da subrogação. Qual é, gente, não sei se vocês já estão percebendo de antemão, qual é o problema dessa técnica? Ou melhor dizendo, quando é que essa técnica não pode ser usada, a técnica da subrogação? Quando é que ela não funciona? Eu acho que fica evidente, essa técnica não pode ser usada se a obrigação imposta ao réu for daquelas que não possa ser cumprida por ninguém mais, senão o próprio réu. Isto é, quando a obrigação imposta ao réu for do tipo personalíssimo. Porque imposta ao réu em virtude de qualidades desse réu que lhes são pessoais, específicas. Então, me parece que, se a obrigação é de alguém pintar um muro, é claro que pode haver subrogação. Mas se a obrigação é de um pintor famoso pintar o quadro, essa técnica não vai poder ser utilizada. Então, eis aí a primeira técnica que a gente pode usar nas execuções no Brasil. Mas existe uma segunda técnica possível, prevista no nosso ordenamento jurídico, que é a técnica da coerção, por meio da qual o Estado não vai se substituir ao réu, ao devedor no cumprimento da obrigação, mas o Estado vai usar de mecanismos de pressão, de coerção, que influirão sobre o ânimo do devedor, para que, mesmo contra a vontade dele, ele acabe por cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Então, por meio da técnica de coerção é um meio pelo qual o Estado faz uso de mecanismos que influem sobre a vontade do devedor para que ele próprio aí cumpra a obrigação. Então, são meios de pressão, são meios de influir sobre a vontade do devedor. Bom, quais... Então, ou antes... Qual é a diferença, então, entre a técnica da subrogação e a técnica da coerção? Na subrogação, o Estado cumpre no lugar do devedor. Na coerção, é o próprio devedor que cumpre, mas pressionado pelo uso de mecanismos de coerção. Quais são os mecanismos de coerção possíveis no Brasil, pelo menos os mais utilizados? Vocês sabem que um mecanismo de coerção que pode ser utilizado, ou poderia ter sido utilizado, é o mecanismo da prisão. Mas vocês sabem que o mecanismo da prisão, que é um meio de coerção, né, um meio de pressão sobre a vontade do devedor, só é admissível hoje nas ações, nas obrigações de alimentos. Né? Então, existe. A prisão é um mecanismo de coerção mais específico para as ações de alimentos. Nem mesmo hoje em dia, nas ações de depósito, né, nos casos de depósito, há a possibilidade de prisão. Tem a súmula 25, súmula vinculante do Supremo, dizendo que não pode mais. Então, a prisão é só para alimentos. A técnica de coerção mais utilizada hoje em dia, vocês sabem que é a fixação pelo juiz de uma multa, que cresce periodicamente, geralmente uma multa diária, portanto, que vai aumentando conforme o tempo vai passando e o devedor não cumpre a obrigação que ele tem. Tá? Não sei se vocês percebem que esta aqui é a única técnica possível de ser utilizada quando se tratar de obrigação personalíssima. Né? Professor, então eu posso tirar como conclusão? Eu posso tirar como conclusão que se a obrigação é personalíssima, eu tenho que usar esse meio. Se a obrigação não é personalíssima, eu tenho que usar esse meio? Resposta, não.
A técnica de coerção pode ser utilizada mesmo que a obrigação não seja personalíssima. Né? Então, assim, digamos, há casos, gente, em que só uma técnica será admissível. Mas há casos em que as duas podem ser conjugadas, conciliadas, utilizadas cumulativamente para a obtenção do resultado. Então, por exemplo, eu contratei o réu para pintar o meu muro. A obrigação não é personalíssima. Qualquer pessoa pode pintar o meu muro. Então, se eu quiser, eu posso usar a técnica de subrogação, pedir ao judiciário que contrate um outro pintor que pinte as custas do devedor. Mas isso pode ser trabalhoso, demorado, cansativo. Então, nada impede que, apesar da obrigação não ser personalíssima, ser uma obrigação comum, eu peça ao juiz a fixação de multa diária. É perfeitamente possível. Então, como eu disse, há casos em que só cabe uma das duas técnicas. Mas, na maior parte das situações, é possível utilizá-las de maneira conjugada, para impor ao devedor o cumprimento da obrigação. Tudo bem até aqui? Tá? Agora que a gente conhece as técnicas de execução, eu queria examinar com vocês as principais espécies de execução. Espécies de execução. Existem várias classificações da execução que é importante vocês saberem, até por questão de terminologia, para vocês saberem distinguir as várias classificações que uma execução pode ter. A primeira eu só vou escrever aqui na lousa, não vou me dispensar de explicar, mas eu acho que a classificação mais importante é a que distingue entre execução por título judicial e extrajudicial. Nós já vimos, não vou voltar a ela. Extrajudicial. Uma segunda classificação é a que distingue entre execução imediata ou execução mediata. Então, aqui é importante que vocês conheçam, pelo menos, essa terminologia, essa nomenclatura, mediata e imediata. É muito fácil, é muito simples essa classificação. Execução imediata é a que se faz diretamente, sem a formação de um novo processo. Não há necessidade de formação de um processo autônomo, por isso ela é imediata. E a mediata, naturalmente, é a que implica na formação, criação, instituição de um novo processo, de um processo autônomo, independente. Tá? Não preciso nem dizer a vocês, então, que por tudo que a gente estudou, a gente pode concluir que a execução por título extrajudicial no Brasil, hoje em dia, é uma execução mediata. Ao passo que a execução por título judicial no Brasil, salvo os casos de sentença arbitral, estrangeira e penal condenatória, é uma execução imediata. Acho que é fácil. Tudo bem? Terceira classificação, e aqui nós vamos ter que nos deter. Não sei se vai dar tempo, a gente começa e depois termina na próxima aula. A execução pode ser definitiva ou provisória. Aqui sim nós temos bastante coisa para falar. O Código de Processo Civil brasileiro diz que a execução pode ser provisória ou definitiva. Parem um minutinho e olhem aqui, que isso eu acho fundamental. Sempre que eu vou dar essa matéria para os alunos, nas turmas, etc., eu percebo pela classe, pelo que os alunos vêm me perguntar, etc., que frequentemente eles costumam distinguir execução provisória de execução definitiva, dizendo, bom, execução definitiva é aquela que não pode ser revertida.
não pode ser mudada, ao passo que a provisória é aquela que a decisão que está sendo executada pode ser alterada e pode ser modificada. Isso até pode coincidir em parte com a verdade, mas não é esse o critério usado pela nossa legislação. Nós vamos ver que mesmo em casos em que há reversibilidade de julgamento, a lei considera a execução como definitiva. Então, eu diria para vocês que o melhor critério, a partir de hoje, senhores advogados, estudantes, o melhor critério para distinguir execução provisória da execução definitiva é a seguinte: o Código de Processo Civil diz as duas hipóteses em que a execução é provisória. Então, é a lei que vai dizer quando que uma execução é provisória. E eu vou examinar com vocês quais são as duas hipóteses em que a lei faz isso. Se o nosso caso não se inserir numa dessas duas hipóteses de execução provisória, inexoravelmente a execução será definitiva. Tá? Então, os casos de execução definitiva são apurados em caráter, como se diz isso, em caráter complemento, supletivo, né? Residual, acho que seria a palavra. Né? A lei diz quando que a execução é provisória. Tá? Então, para que a nossa execução seja provisória, tem que se encaixar no modelo, nas hipóteses previstas por lei. Não se encaixando e cabendo execução, é porque ela será certamente definitiva. Então, nós não precisamos estudar aqui os casos de execução definitiva, basta que nós estudemos as hipóteses de execução provisória, já que a definitiva é apurada em caráter residual. Tudo bem? Pois muito bem. Quais são os casos de execução provisória no Brasil? São dois. Provisória. Uma relacionada a título judicial, então existe uma execução provisória de título judicial, e a outra relacionada a título extrajudicial. Esta segunda hipótese, ou essa segunda situação, é relativamente nova. Foi incorporada ou introduzida ao nosso ordenamento jurídico nos últimos anos. Em princípio, só havia execução provisória de título judicial. Hoje em dia, não. Existe execução provisória de título judicial, já vou explicar em que circunstâncias, e existe também uma hipótese de execução provisória de título extrajudicial. Tudo bem até aqui? Então, vamos começar. Por título judicial é mais fácil. A execução será provisória, quando fundada em título judicial, ainda não, quando a decisão não tiver transitado em julgado. Tá? Então, se o título executivo judicial, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acórdão, ainda estiver pendente de recurso, a execução que dele resultará será provisória, porque existe recurso pendente. Mas, professor, se existe recurso pendente, já dá para a gente promover a execução? O que é que vocês me respondem? Depois de ter passado 2 meses estudando recurso. É possível haver execução se há recurso pendente? Resposta: sim, se este recurso que ainda está pendente não for provido de efeito suspensivo. Então, se é uma sentença contra a qual pende recurso de apelação, mas a apelação, nesse caso, não tiver sido recebida no efeito suspensivo, cabe execução, só que ela será provisória. Se há um acórdão contra o qual foi interposto recurso especial, recurso extraordinário, como esses recursos não têm efeito suspensivo, já pode ser executado. Tá? Então, se nós estivermos executando um título executivo ainda pendente de recurso, a execução daí decorrente será provisória. Mesmo que seja o recurso mais extremo, sei lá, agravo regimental contra a decisão do relator
que denegou o agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário especial. Não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, a execução é provisória. Tá. Mais complicado é o caso, e mais interessante, é o caso da execução provisória de título extrajudicial. Porque se nós estamos falando de título extrajudicial, não faz sentido nós falarmos em recurso pendente. Vocês estão de acordo? Porque se o título é extrajudicial, ele não é oriundo do Poder Judiciário. Então, em que hipótese a execução de título extrajudicial será provisória? Na hipótese prevista no artigo 587, que eu vou examinar com vocês agora. É uma hipótese nova, introduzida nas reformas de 2005 e de 2006. E da qual pouca gente vem lembrando. Tá. Antes, no entanto, de eu dizer para vocês qual é essa hipótese, deixa eu pedir um cuidado para vocês. Existe uma súmula do STJ que vocês precisam saber que existe e tomar um pouco de cuidado com ela, que é a famosa súmula 317. STJ. Qual é o cuidado que é preciso tomar com essa súmula? Essa súmula foi editada antes da reforma, antes de 2006. Portanto, antes que o artigo 587 passasse a ter a redação que ele tem hoje, permitindo, criando uma hipótese de execução provisória de título extrajudicial. A súmula é antes. Por que eu estou avisando vocês disso? Porque essa súmula diz o seguinte: a execução por título extrajudicial, diz a súmula, a execução de título extrajudicial é sempre definitiva. É o que diz a súmula. E claro, quando esta súmula foi editada, de fato era assim. A execução de título extrajudicial era sempre definitiva. Hoje em dia é preciso ter cuidado com essa súmula, porque uma lei posterior a ela criou uma hipótese de execução provisória de título extrajudicial. Então, hoje em dia, essa súmula não é absolutamente verdadeira, ela tem uma exceção, que é esta do artigo 587 do Código de Processo Civil. Então, muito cuidado. Tá, com essa súmula, porque essa súmula hoje em dia não corresponde à realidade, pelo menos de maneira integral. O que é que diz o artigo 587? Diz o seguinte, não é fácil. Quando é que a execução de título extrajudicial será provisória? Se acontecer o seguinte, é promovida a execução por título extrajudicial. E nesse tipo de execução, nós não estudamos ainda, vamos estudar no momento oportuno, o devedor defende-se por meio de embargos. Embargos. Ok? Pois bem, para a execução ser provisória, é preciso que tenha havido oposição de embargos. Tudo bem? Então a execução correu até um certo ponto, a partir do qual foram opostos embargos. Nós vamos também estudar no momento oportuno que esses embargos, em regra, não têm efeito suspensivo. Mas o juiz, no caso concreto, verificando a relevância dos fundamentos trazidos nos embargos e verificando que o prosseguimento da execução pode trazer perigo de prejuízo irreparável, o juiz pode deferir excepcionalmente efeito suspensivo. Então, o primeiro requisito da execução provisória de título extrajudicial é que ela seja embargada e que esses embargos tenham sido recebidos com efeito suspensivo. Tudo bem até aqui? Ótimo. É claro que, recebidos os embargos no efeito suspensivo, o que vai acontecer com a execução que vinha correndo até aqui? Ficará suspensa enquanto os embargos
se processam, correm, etc. Ok? Pois muito bem, vamos imaginar que ao final seja proferida uma sentença de improcedência destes embargos. Sentença de improcedência. Então, os embargos opostos pelo devedor e que tinham sido recebidos no efeito suspensivo são julgados improcedentes. Se eles são julgados improcedentes, o embargante ainda pode apresentar recurso de apelação. E vocês podem conferir no artigo 520, esta apelação não tem efeito suspensivo. Se os embargos são julgados improcedentes e a apelação não tem efeito suspensivo, o que vai acontecer com aquela execução que tinha ficado parada? Volta a correr, apesar da apelação pendente. Mas diz o artigo 587, a execução que volta a correr deverá correr em caráter provisório enquanto a apelação não for julgada. Tudo bem? Então vejam quantos requisitos para que a execução por título extrajudicial venha a ser considerada provisória. É preciso que haja embargos, que esses embargos sejam julgados, que eles sejam recebidos no efeito suspensivo, que ao final sejam julgados improcedentes e que penda a apelação. Então, vamos ver se a gente consegue resumir isso numa frase, como faz o artigo 587. A execução por título extrajudicial será provisória. A execução por título extrajudicial será provisória. Enquanto pende a apelação de sentença de improcedência proferida nos embargos que tenham sido recebidos com efeito suspensivo. Isso significa dizer o seguinte, hein, gente? Se houve embargos, mas esses embargos não foram recebidos no efeito suspensivo, como aliás é a regra, a execução subsequente não será provisória, ela será definitiva. Ela só será provisória se os embargos aqui atrás tiverem sido recebidos com efeito suspensivo e mais tarde julgados improcedentes. Deu para entender essa hipótese? Então aqui eu não sei se vocês perceberam, gente, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, vale uma tese de mestrado para quem tiver interesse de defender. Eu não sei se vocês perceberam, então, que esta execução de título extrajudicial, quando ela foi promovida, e nesse ínterim aqui, até serem opostos os embargos, essa execução era definitiva. Ela começou como uma execução definitiva. Mas, verificadas determinadas condições, quais? A oposição de embargos, a concessão de efeito suspensivo a eles, o posterior julgamento de improcedência e a interposição do recurso de apelação, esse conjunto de circunstâncias vão fazer com que a execução, quando prosseguir, prossiga sob a forma de execução provisória. Então, ela começou como definitiva, aconteceram uma série de coisas, a execução pode prosseguir, mas prossegue como provisória. Isso pode acontecer? Pode, o legislador previu dessa maneira. Deu para entender? Fala de novo. Repito. Vamos imaginar que A promove em face de B execução de uma nota promissória. Nota promissória. Começa a execução. Execução de uma nota promissória, vocês acham que é uma execução definitiva ou é uma execução provisória? Definitiva. Execução de uma promissória, normal. O processo vai prosseguindo. Bom,
cabem embargos? Cabem. Se esses embargos forem recebidos sem efeito suspensivo, a execução vai prosseguindo e prossegue como? Se os embargos forem recebidos sem efeito suspensivo, a execução prossegue como definitiva. Agora, se forem recebidos com efeito suspensivo, a execução para aqui, porque os embargos têm efeito suspensivo e vai ficar parado até que saia a sentença. Se a sentença for de improcedência e houver apelação, como a sentença foi de improcedência e a apelação não tem naturalmente efeito suspensivo, a execução prossegue, só que ela prosseguirá como provisória. Então ela começou definitiva e transcorreu até aqui como definitiva. Só que, tendo sido opostos embargos com efeito suspensivo, estando pendente a apelação da sentença de improcedência, ela prossegue como provisória. Compreendem isso? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, aprofundando um pouquinho mais. Depois a gente volta a isso na próxima aula. Enquanto esta apelação estiver pendente, então, houve uma sentença de improcedência, o prejudicado interpôs recurso de apelação. A execução prossegue como provisória. Julgada a apelação lá na frente, e não acolhida a apelação, ainda cabe recurso especial e recurso extraordinário. Certo? Se forem interpostos recurso especial e recurso extraordinário, a execução aí, a partir daí, será de que tipo? Então, enquanto pende a apelação, o artigo 587 diz que a execução segue como provisória. Agora, proferido o acórdão aqui, que nega provimento à apelação, se ainda forem interpostos recurso extraordinário ou recurso especial, aí a execução vai ter que natureza? O artigo 587 é expresso. Só é provisória a execução enquanto pende a apelação contra a sentença de improcedência proferida em embargos recebidos com efeito suspensivo. Se não tem mais apelação pendente, só tem recurso especial, recurso extraordinário, que tipo de execução será? Execução definitiva. Professor, mas se tem recurso especial, recurso extraordinário, ainda pode reverter o julgamento. É verdade. Mas lembrem que o Código de Processo Civil não considera uma execução como provisória ou como definitiva, simplesmente pelo fato de ser possível ou não reverter o julgamento. Só é provisória a execução considerada por lei como tal. A lei só considerou provisória a execução enquanto pendente a apelação contra a sentença de improcedência nos embargos recebidos com efeito suspensivo. Tá? Eu vou parar aqui porque não tem mais tempo, acho que foi muita coisa, são muitos detalhes. Prometo a vocês que volto a isso com mais calma na próxima aula, onde até preciso explicar para vocês qual é a diferença entre execução provisória, o que muda se a execução for considerada provisória ou definitiva. Mas guardem então para a próxima aula o seguinte, só tem duas hipóteses de execução provisória, ela só será provisória em duas hipóteses. Se de decisão judicial pendente de recurso, ou se de título extrajudicial, desde que verificado esse conjunto de circunstâncias. Tem que ter havido embargos, eles têm que ser recebidos no efeito suspensivo, e tem que haver apelação pendente contra a sentença de improcedência nesses embargos. Tudo bem? Na próxima aula a gente volta a isso.